Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 12ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versos 15 a 20. O quadro litúrgico de hoje apresenta-nos um ambiente bastante interessante. Na primeira leitura, ressalta-se que o livro da lei de Deus estava escondido aos olhos dos atuais administradores daquele período, escondidos do sacerdote, do secretário, do rei e também de todo o povo. Trata-se de uma reflexão que deve ser observada com certa profundidade, dado que o próprio rei, quando escuta o que está escrito no livro da lei de Deus, ele se assombra a tal ponto de rasgar as suas vestes, um sinal qual demonstra a indignação do rei por não ter obtido tais informações divinas anteriormente. Dentro de uma visão prática no ambiente religioso, se caso ninguém souber o que Deus determina ser feito, é fato que inúmeras coisas irão sair do controle, administrativamente e principalmente no âmbito espiritual. Como as pessoas saberão fazer algo referente a Deus se o livro da lei permanecer escondido da vida e prática religiosa das pessoas? No Evangelho de hoje, Jesus adverte os seus discípulos em relação aos falsos profetas. Ele diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Se tratando de religião, o falso profeta é aquele que se diz ter conhecimento do verdadeiro Deus, enquanto na realidade não passa de um charlatão. Como descobrir tais pessoas? Jesus fala no Evangelho que se reconhece um falso profeta observando as suas práticas diárias. Na prática, os frutos do falso profeta denunciará quem ele é realmente. Com certeza, se trata de frutos que podem ser vistos exteriormente, aqueles os quais São Paulo irá mencionar mais tarde como sendo frutos da carne. São Paulo escreve aos Gálatas dizendo: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. Destas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Citação de Gálatas 5, 19 a 21. Por este ponto de vista paulino, fica mais fácil identificar um falso profeta ou um profeta que realmente é enviado por Deus. Diante disso, voltemos à primeira leitura, que ressalta o escondimento do livro da lei. Por esta ótica, só se esconde o livro da lei de Deus quem não é uma pessoa enviada por Deus, ou seja, um falso profeta. Por dados como estes, os filhos de Deus devem viver extremamente cautelosos em relação aos ensinamentos de Deus. Devem procurá-los e exigi-los em suas vidas. O rei se indignou quando descobriu que a conduta do seu povo estava totalmente em desacordo com o livro da lei de Deus, significando que alguns acontecimentos desajustados no meio do seu povo e do seu reinado estavam relacionados com a falta de conhecimento daquilo o que Deus queria que as pessoas praticassem. A atitude do rei foi exemplar ao perceber o erro, que imediatamente mandou o povo a seguir as leis divinas. Importante tais observações, visto que Jesus deixa claro que a má árvore nunca dará bons frutos e que ainda será cortada e jogada ao fogo. Por razões desta natureza, a lei de Deus não deve ficar escondida aos olhos dos filhos de Deus. Todos devem conhecê-la, a fim de que sigam os mandamentos de Deus e todos possam, assim, dar bons frutos em suas vidas. Para isto, neste dia de hoje, podemos rezar com o salmista, que diz: ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis,
e nunca ao dinheiro e à avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs. Dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Como anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.